Olá, turma. Eu sou o professor Daniel, da disciplina de História, e o tema da nossa aula de hoje é Reinos e Sociedades Africanas e do Fértil Crescente. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre esse tema, é necessário nós sabermos em qual tempo, em qual momento da história nós estamos quando se falamos desse assunto. Nós estamos na Antiguidade. O homem saiu ali do período da pré-história, da pré-escrita, e ele está entrando na antiguidade. E tem um marco muito grande nisso, né? Primeiro que já nós vamos ver que é a escrita, o homem começa a desenvolver a escrita, e também um fato muito importante que se deu na crescente fértil, que é o sedentarismo. O homem ele deixa de ser nômade e ele passa a ser sedentário. Como assim, professor? Explique um pouquinho melhor. O que é a crescente fértil? A crescente fértil é a região geográfica aonde se estabeleceu e aonde se formou as primeiras grandes civilizações da humanidade. Aonde a humanidade começou a se estruturar socialmente, aonde surgiram as primeiras cidades. Fica situada ali na região do Oriente Médio. E por que tem esse nome de crescente fértil? Os historiadores, quando eles pararam para analisar e observar aonde se formou as primeiras grandes civilizações, eles observaram que no mapa, ligando aquelas cidades, tinha o formato de uma lua crescente. Então daí o nome crescente. Por que fértil? Porque aquelas cidades, aquela região, ela era toda, em volta dela existiam-se muitos rios, como o Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão, o Rio Nilo. Então ficava toda em volta daquela região ali e tornava, por mais que o local ali era uma terra, um local árido, né, uma terra mais seca, mas aquela região onde se formou as civilizações, por estar toda em volta de rios, ela era uma terra fértil. Então daí se dá o nome da crescente fértil, né? Então as sociedades do crescente fértil. É muito importante nós lembrarmos que a agricultura nesse momento ela teve ela foi muito forte. Porque o homem se estabeleceu ali naquela terra, porque até então eles eram nômades, eles viviam procurando alimento, procurando segurança, atrás da caça. Então agora o homem encontra um local onde ele vê que ele pode se estabelecer ali e viver daquela terra, né? Então ele começa a agricultura. A agricultura vem com muita força naquela região e ele começa assim, então as primeiras divisões sociais. Como assim, professor? Ali começa a se dividir os primeiros trabalhos. Então, o homem ele tem a responsabilidade da coleta, de preparar a terra, desse serviço mais braçal, de fazer aquilo que era mais difícil. E as mulheres elas tinham ali a responsabilidade de semear, de preparar os alimentos e de preservar os alimentos. Então, começa ali as primeiras divisões sociais. Então, a gente já percebe que o homem ele saiu, né, de um momento onde ele vivia num período pré-histórico, e ele começa a se dividir, se organizar. E é nesse momento, então, que começa a se surgir as civilizações, as grandes civilizações. E o que eu quero tratar aqui com vocês hoje é sobre a Mesopotâmia, né? Então, a Mesopotâmia, ela é uma região. E por que ela tem esse nome? Porque o significado de Mesopotâmia é terra entre rios, porque ela ficava ali entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, né? Então a Mesopotâmia ela não era em si uma cidade, mas ela era uma região onde se estabeleceu muitas cidades, muitos povos. Entre eles, que nós podemos destacar aqui, são os povos ali, os sumérios, né? Os sumérios, eles são os povos que se desenvolveram primeiro ali na Mesopotâmia por volta do ano 5000 antes de Cristo. E o que os sumérios eles trouxeram de diferente, né? Foi ali na região da Mesopotâmia que começou a surgir a escrita, né? Então vem fazer aí uma divisão gigantesca assim
de desenvolvimento para a humanidade a escrita. Mas nós podemos aqui falar de outras coisas que os povos daquela região trouxeram, como a invenção da roda, né? A astronomia, a matemática, a agricultura que se tornou muito forte. Então o homem começou ali a se estruturar e começou a se ter as primeiras cidades. É muito importante também nós falarmos aqui sobre a religião. A religião era muito importante para o povo da Mesopotâmia. Eles eram politeístas e eles eram praticamente teocráticos, né? Então, assim, a religião era o centro, era o que determinava, era o que governava todos eles, né? Tanto é que os sacerdotes, eles eram tidos como pessoas divinas, pessoas que tinham inspiração dos deuses, e eram os sacerdotes que eram responsáveis em dividir as terras, em organizar as questões políticas, sociais, né? Então a política tinha uma grande influência, a religião, perdão, tinha uma grande influência sobre o povo daquela região da Mesopotâmia. Ali do lado, né, se desenvolveu também uma outra grande civilização, os egípcios. E eles também formaram um império gigantesco. O Egito, ele era uma potência, né? Os egípcios, eu costumo falar assim, que eles eram povos que eles estavam muito à frente do seu tempo. Basta nós olharmos para toda a herança cultural, né, arqueológica que eles deixaram para nós até hoje, as pirâmides, as esfinges, as construções que o Egito Antigo deixou. Então a gente percebe que eles chegaram ali naquela região, eles se formaram por uma mistura de povos que se encontrou naquela região, e eles começaram a se organizar e formaram uma grande potência. O Egito, ele era dividido em duas partes. O rio Nilo cortava ele no meio, então tinha o Alto e o Baixo Egito, né? A religião também era de suma importância para os egípcios. Eles eram politeístas e eles acreditavam que o faraó, que era o soberano deles, que era o líder deles, era uma divindade, era um Deus, um filho de Deus na terra. Então todo o poder era centralizado no faraó. Era assim que era dividido a política, assim que era dividido a sociedade no Egito. Então o faraó, ele detinha todo o poder econômico, político, social, da religião, né, que era muito forte entre eles. Tudo estava a domínio do faraó. Como que era dividido ali a sociedade dos egípcios? Eram divididos por classes. E quais eram essas classes? Começavam primeiro com o faraó, e depois vinham os nobres, os soldados, os escribas, os artesãos, os camponeses e, por último, estava ali os escravos, né? Então era assim que era dividida a sociedade egípcia, né? O Império Egípcio durou aí por muito tempo, até a invasão dos persas, né? Quando caiu o Egito Antigo, mas a sociedade egípcia e os mesopotâmios, eles deixaram uma herança cultural e um avanço tecnológico na ciência para a humanidade muito grande, porque foi no Egito e foi na região da Mesopotâmia que surgiu a escrita, que surgiu a medicina, a matemática, a astrologia, né? E tantas outras coisas, como a arquitetura, a arte, que era muito forte, né? Embora o faraó que detinha isso e era exclusivo a arte para adorar os deuses, né? Mas foi no Egito que surgiu toda essa questão da arte, da arquitetura. O que eu quero deixar de aprendizado para nós, turmas, nessa aula, né? A importância das primeiras grandes civilizações. Na próxima aula nós vamos dar continuidade falando de mais alguns povos que surgiram ali no Crescente Fértil, mas hoje nós encerramos esse assunto e até a próxima.